Boa tarde, juventudes! Hoje voltamos para o conteúdo sobre a tabela periódica. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a tabela periódica. O que é a tabela periódica? Então, a tabela periódica é uma ferramenta que agrupa todos os elementos químicos existentes e eles são organizados sistematicamente na posição correta, de acordo com as suas propriedades químicas e físicas. A versão mais recente da tabela periódica, ela é utilizada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que tem a sigla em inglês IUPAC. Ela é composta por 118 elementos. Ela é organizada atualmente em 7 linhas horizontais, que são chamados períodos, e 18 linhas verticais, que são chamados de grupos ou famílias. Mas nem sempre foi assim, porque até chegarmos a esse modelo, teve vários outros, e ela sofreu várias modificações por vários cientistas. Então, cada elemento químico na tabela periódica é identificado por um número atômico que corresponde ao número de prótons. Como nós já vimos, número atômico e número de prótons é o mesmo valor. E como o átomo é eletricamente neutro, significa que a quantidade de elétrons também é igual ao número de prótons e ao número atômico. Quando o átomo estiver em seu estado fundamental, como eu falei, o número de elétrons, carga negativa, será sempre igual ao número de prótons. Então, olha só a representação do elemento químico hidrogênio. Nós temos aqui, olha só, o número atômico. É esse número que vai representar onde o elemento está na tabela periódica, qual a posição dele. Então, esse número aqui, ele não se repete em hipótese nenhuma, ok? Depois, nós temos o símbolo, que é composto por uma ou duas letras, sendo letras maiúsculas, quando tratar de uma letra só, um símbolo. E quando nós tivermos duas letras representando o símbolo, a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Logo abaixo, nós temos o nome do elemento químico. Nesse caso aqui, o nosso elemento é o hidrogênio. E logo em seguida, nós temos o peso atômico. Então, não vamos confundir o número atômico com o peso atômico. Esse peso atômico seria a massa do elemento. Então, cada elemento ele tem um número específico aqui. Esse número não muda, tá? E cada um tem um número. Hidrogênio, oxigênio, cada um tem um diferente, porque é através dele que eu vou saber onde é que está esse elemento químico na tabela. E como que ela é composta, a tabela? Como eu já falei no início, ela é composta por 7 linhas horizontais, que indica a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de um elemento possuem. Então, podem existir infinitas camadas eletrônicas, mas até hoje, na prática, só foi identificado que os elétrons ocupam 7 camadas apenas. E elas são denominadas, lembrando lá do 9º ano, camada K, L, M, N, O, P e Q. E nós temos os grupos ou famílias, são as 18 linhas verticais da tabela periódica. Elas são chamadas de grupos ou famílias, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Os elementos do mesmo grupo possuem propriedades físicas e químicas parecidas
e abrigam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que nós veremos posteriormente o que é a camada de valência. Então aqui nós temos a tabela periódica. Eu vou deixar para vocês um link para que vocês possam pesquisar essa tabela, e ela é bem interativa. Na hora que você passa o mouse, se você estiver usando o notebook, ou clica aí com o seu dedo sobre o elemento químico, ele vai mostrar para você tudo sobre aquele elemento, correto? Então aqui nós temos, olha só, esses elementos que nós temos aqui, que são os períodos? Os períodos são justamente cada uma dessas linhas que nós temos aqui. Olha só, aqui nós temos uma linha, claro, né, a minha linha não está tão reta assim. Depois nós temos essa outra linha. Então nós temos quantas linhas diferentes? Nós temos 7 linhas diferentes. Isso é o que nós chamamos de período. E nós temos o grupo ou famílias, apesar que esse nome família já não está tão em uso mais, usa-se grupo. Antigamente nós tínhamos a família 1A, 2A, 1B, 2B, até chegar aqui no 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B. E depois voltava aqui para 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família 8A. E o que nós temos aí? Então agora não chama-se mais famílias, e sim grupos. E eles estão numa sequência numérica que vai do 1 até o 18. Outra coisa interessante também sobre a tabela periódica. Então aqui pode ver que essa ela é bem colorida e aqui indica que categoria pertence os elementos. No caso dos não metais, esse grupinho aqui, olha só, de verde. Esse aqui são os não metais ou ametais. Nós temos também os gases nobres, que é esse azulzinho aqui mais escuro. Nós temos os metais alcalinos, que é esse daqui. E nós temos também os alcalinos terrosos, que é esse grupo aqui. Nós temos os elementos ou metais de transição, que é esse maior número, que é esse daqui, que é o grupo ou a família dos B, tá aqui. Nós temos os semimetais, que são esse outro azulzinho aqui, um pouquinho mais claro, um pouquinho. Nós temos os halogênios. E nós temos outros metais que estamos aqui, ok? Então, essa é a divisão da tabela periódica. E claro, tem esses outros elementos, essas duas linhas aqui embaixo, que representa como se estivesse nessa posição aqui. Então aqui nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que é todo esse grupo aqui. Ok, pessoal?